Vingadores Doomsday está chegando em 2026, e a Marvel está deixando grandes pistas de quem vem junto com o Doutor Destino, que está sedento de poder e querendo uma equipe para comandar não somente o mundo, mas todo o multiverso. Como sabemos, as histórias em quadrinhos servem de base para os enredos dos filmes, e recentemente o Doutor Destino se tornou o Mago Supremo da Terra. Agora, ele está em busca de outra coisa que pode ser adaptada dessa recente série em quadrinhos dos Vingadores. Olá, sejam bem-vindos, em tela com vocês, e a história começa na Cidade Impossível, que orbita a Terra. Aqui o Capitão América Sam Wilson e o Pantera Negra discutem sobre um número incontável de prisioneiros que Meridian Diadem contém. Se trata de um ser sintético que possui um espaço Tesseract dentro do seu corpo. É tipo uma dimensão. Preocupado com essas pessoas, o Pantera Negra quer saber o que pode estar acontecendo, assim decidindo que vai entrar nessa dimensão. E se perguntarem se há alguém que pode dar conta de uma missão de reconhecimento sozinho lá dentro, esse certamente seria o Pantera Negra. E é claro, o momento tem a ver com o fato de sua ex ter acabado de entrar para os Vingadores. Mas, apesar disso, ele nunca teve medo da morte. E segundo ele, seu maior fracasso é o fato de perder a Ororo Monroe. Então cortamos para a Tempestade e Carol, que falam sobre o desfalque do grupo, já que T'Challa vai na missão em reconhecimento em Meridian Diadem e Thor, que saiu de licença para resolver algumas questões pessoais. Capitã Marvel acha bom que Ororo esteja aqui, assim como a própria Tempestade, que elogia seu novo lar para a felicidade da Cidade Impossível, que garante estar se esforçando para ser um ótimo Vingador, e além disso, o Jarvis até é lembrado como sua grande inspiração aqui. T'Challa está se lançando em uma perigosa missão solo para evitar uma conversa estranha com sua ex-namorada Tempestade. T'Challa é um homem extraordinário, apesar de sempre estar lutando contra seu orgulho. A Tempestade sabe muito bem de ambas as coisas e, além disso, algo precisa ser feito com relação às pessoas que foram levadas para uma dimensão hostil. E sabendo o que aconteceu nos eventos de Blood Hunt, é legal ver que Sam e Pantera Negra estão próximos novamente. O Homem de Ferro não gosta de saber que o Pantera Negra está entrando nessa sozinho, apesar deles saberem que é assim que ele trabalha melhor. E agora o que resta aos Vingadores é esperar que ele retorne. Durante esta reunião, os Vingadores têm uma transmissão prioritária e quem chega aqui é ninguém menos que o Doutor Destino, dizendo que chegou a hora de falar com os Vingadores. Em seguida, os Vingadores se teletransportam para o deserto do Afeganistão, onde estão prontos para qualquer coisa. Aqui a Capitã Marvel, Homem de Ferro, Visão, Feiticeira Escarlate, Tempestade e Capitão América se deparam com a forma astral do agora Mago Supremo Doutor Destino, que alega não querer desperdiçar seu valioso tempo, pedindo que eles se justifiquem sobre algo. Os Vingadores pedem uma explicação para isso. Então, em sua nova posição como Mago Supremo, o Doutor Destino tem pensado sobre a natureza do poder e como os Vingadores representam uma das maiores concentrações de poder do mundo. Questiona por que eles deixaram o mundo que eles juraram proteger chegar ao estado atual. Um mundo dividido pela guerra e atormentado pelo ódio, com países fraturados e quebrados por conta da guerra. Quando o Capitão América alega ser engraçado escutar um discurso sobre injustiça a partir do Doutor Destino, é esclarecido que, ainda que ele falasse com os Vingadores, não há interesse em nada que venha do Capitão América. O Doutor Destino convocou os Vingadores a este lugar chamado de o Cemitério dos Impérios, para saber por que os Vingadores não tomaram conta do mundo, e aqui o Doutor Destino lança uma magia contra os Vingadores. Enquanto construções de guerreiros de eras distantes se erguem, é levantada a questão de qual exército poderia lutar contra os Vingadores. Quais armas as nações da Terra poderiam usar contra o poder dos Vingadores? Se um integrante dos Vingadores é mais do que competitivo para qualquer nação, imagine 7 integrantes juntos. Isso é mais que um jogo para o mundo. Sendo assim, o Doutor Destino quer saber o que pode parar os Vingadores. Seria a falta de caráter? O manto de covardia que eles chamam de moralidade? Ou é uma falta de imaginação e incapacidade de conceber um mundo melhor?
E falando sobre esta última questão, o Doutor Destino sugere o que eles podem ser, mostrando primeiro um capitão de um mundo unificado com outro capitão, representando esse mundo reunido, pronto para tomar seu lugar no palco galáctico. Aqui, o Doutor Destino sugere que o Homem de Ferro é um gênio falho, e finalmente pode se livrar das armas, e acabar tanto com o seu vício como do mundo com a guerra, e com o fim desse vício com a guerra vai acabar com um monte de sucata que se estende na história. O Doutor Destino quer uma deusa finalmente fazendo por seu povo o que todos os Vingadores e X-Men não conseguiram: garantir o futuro dos mutantes. Aqui o Doutor Destino mostra que a maior de todas as formas de vida artificial pode se livrar da imposição da moralidade humana, que o Visão pode viver livre para queimar o flagelo de seu predecessor. O Doutor Destino mostra aqui que é assim que uma heroína para o Sem Esperança finalmente irá fazer jus ao seu nome e exercendo seu poder assim, sem medo de danificar as falsas estruturas do mundo. O Doutor Destino mostra que essa equipe sim pode fazer um mundo melhor e certo. Esse é o verdadeiro mundo dos Vingadores. Enquanto os Vingadores seguem confrontando essas construções de guerreiros, o Doutor Destino afirma que a verdadeira ética exigiria isso daqueles com o verdadeiro poder. É aqui que a Tempestade dá um basta e com seus poderes, enquanto desfaz todas as construções de guerreiros, afirma que o Doutor Destino apenas faz perguntas de tal forma que a única resposta possível é aquela que ele deseja. E essa não é a resposta que os Vingadores dão. O Homem de Ferro diz conhecer a guerra porque ele a construiu além de ser criado nela. Mas se os Vingadores tentassem tomar o controle do mundo, outra guerra iria existir, e com isso os Vingadores teriam que acabar com milhares, dezenas de milhares, centenas, e um mundo melhor não pode ser criado assim. O Doutor Destino pode estar correto. Os Vingadores podem ter o poder de tomar o mundo, mas isso não é certo para a Tempestade, que entende que eles podem ser a autoridade máxima. Não é isso que eles querem, e o Doutor Destino nunca vai conseguir entender. Enquanto a Feiticeira Escarlate diz que os Vingadores protegem o mundo das coisas que poderiam acabar com ele, o Visão completa dizendo que os Vingadores não podem consertar o mundo unilateralmente por não se tratar de uma máquina, e que os Vingadores são protetores, não tiranos. Sendo assim, os Vingadores não podem impor sua vontade a bilhões simplesmente porque são mais poderosos, pois isso vai contra os Vingadores. E por fim, a Capitã Marvel diz que ninguém pode governar este mundo e que os Vingadores sempre estarão aqui para salvar o mundo e não tirar-lhe a capacidade de se salvar. Para a surpresa do Homem de Ferro e felicidade da Capitã Marvel, o Doutor Destino reconhece que estava errado e afirma que não foi falta de imaginação que atrapalhou os Vingadores e sim covardia. Para o Doutor Destino, os Vingadores deixaram o próprio medo os tornarem pequenos, e isso ele completa dizendo que nunca foi e nunca será ao contrário dos Vingadores, que deveriam ter dominado este mundo. Mas somente o mundo, pois não há nada que possa dominar ele, o Doutor Destino, que aqui se despede dos Vingadores. Então mais tarde na Cidade Impossível, após mais uma missão, os Vingadores discutem sobre a ideia do Doutor Destino, o que faz Visão concluir que o objetivo da pequena demonstração do Doutor Destino não era mudar a mente dos Vingadores ou a dele. Isso foi um exercício de pensamento onde os próprios Vingadores foram colocados como seu advogado do diabo. O único propósito era ajudá-lo a solucionar seu próprio pensamento, permitir que o Doutor Destino reforçasse suas próprias ideias, ter a certeza delas, e ele acredita que deve fazer o que os Vingadores não fizeram. E agora, sendo o Mago Supremo, o Doutor Destino tem o poder de conseguir isso. Daqui então, somos direcionados para Meridian Diadem, na Zona 14 Green, onde vemos dois caras fugindo. São eles Harno e Huadli. Aqui Huadli diz ser uma má ideia entrar no território do regime legalista para roubar comida, mas de acordo com Harno, eles controlam todas as dispensas de comida, era isso ou morreriam de fome. Em resposta, Huadli diz que é melhor morrer de fome, pois não quer voltar para uma cela. Harno tropeça e pede ao seu parceiro para continuar correndo. Mas felizmente, nenhum deles será sacrificado graças ao Pantera Negra, que agora está dentro da Meridian Diadem, e quando ela ainda estava presente, ela o governou com um punho de ferro. Mas do nada ela desapareceu e os prisioneiros decidiram se revoltar.
Aquela situação ocorreu há 2 anos. Inicialmente, o Pantera Negra não entende, pois da realidade que veio, apenas alguns meses se passaram desde que os Vingadores derrotaram a Meridian. Então, os prisioneiros explicam que o tempo neste local passa mais rápido. Eles suspeitam que a Meridian fez isso para acelerar o processo de transformação dos prisioneiros em soldados. O Pantera pergunta se seus soldados ainda estão ativos e soube que antes havia um responsável por todos, mas agora são 2. Uma facção ainda acredita em Meridian e a outra facção é formada por gangues livres. Quando os prisioneiros se levantaram, eles poderiam ter vencido a guerra. Havia muito mais prisioneiros e os soldados não estavam acostumados a tomar decisões sem a Meridian. Então, como os prisioneiros começaram a lutar entre si pela ganância de entrar no comando, as facções começaram a cair e se enfraqueceram em vez de lutarem contra os legalistas. Huadli lamenta a situação, pois poderiam ter vencido. Eles poderiam ter transformado isso num lugar onde pudessem viver em paz, mas os legalistas escaparam e agora se fortaleceram. Eles assumiram o controle de estruturas críticas, que são os distribuidores de alimentos, e enquanto as gangues ainda estiverem ativas, esta situação continuará assim por muito tempo. No dia seguinte, durante a jornada, Huadli soube que o Pantera Negra e os Vingadores foram quem derrotaram a Meridian e todos os membros do Action, graças à Cidade Impossível que se juntou à causa. Agora os Vingadores estão procurando uma maneira de tirá-los daqui e levar cada um para o seu lar de origem. No entanto, todos aqui estão lutando pelo controle e não pela fuga, até porque eles foram biologicamente alterados. Agora, todos aqui dependem deste ecossistema para sobreviver e fora da Meridian, qualquer um deles vão morrer em uma semana. Então, tanto para Huadli como Harno, este é o único lugar que eles podem chamar de lar. Sendo assim, o Pantera veste seu capacete e promete que vai garantir que eles vivam dignamente neste lugar. Harno pergunta como o Pantera Negra vai fazer isso, sendo apenas uma pessoa, e soube que o Pantera Negra nasceu para isso, que foi treinado pelo melhor desde o seu nascimento em Wakanda, e isso ele tem certeza que pode fazer. Mais tarde, no acampamento de gangues da Ala 3, o Pantera Negra se aproxima sem medo, enquanto 2 guardas perguntam quem é, a quem ele é leal e por que ele está aqui. T'Challa informa que esse território pertence ao Pantera, e veio ver se todos aqui são leais a ele. Os prisioneiros perguntam se ele é louco, estúpido ou os dois. Isso faz o Pantera mostrar a eles que não é nenhuma das duas coisas. Enquanto todos em campo permanecem silenciosos, T'Challa se apresenta e diz ser filho de T'Chaka, um rei sem coroa, um vingador que veio saber quem é o dono desses cães, pois o Pantera Negra o desafia. Um enorme guerreiro emerge de uma das tendas e escuta T'Challa dizer que veio aqui para reunir todos os seus guerreiros, porque essas forças são desperdiçadas com um líder tão fraco. T'Challa diz que vai transformá-los em verdadeiros guerreiros, mas o líder não entende porque sua gangue iria querer um novo líder. Eles o mantêm alimentados, o mantêm seguros e felizes. T'Challa diz que esse líder subjuga os fracos e isso faz dele pior do que os legalistas da Meridian. Que os legalistas são melhores porque pelo menos eles lutam por aquilo que acreditam. Talvez seja por isso que eles controlam os distribuidores de comida e o líder os rouba. O líder ataca e é feito de idiota na frente de toda a sua tribo. Ele semeou dúvidas em seus seguidores. Agora o líder não tem escolha a não ser lutar. Mas o objetivo disso, a batalha, não é para vencê-la, mas sim para conquistar o coração das pessoas que estão assistindo. O chefe dessa gangue é apenas um adereço, e a luta é a única linguagem que pode ser usada para conquistar as gangues. E foi assim que o Pantera Negra se comunicou com eles, na língua deles. E assim que o líder é derrotado, T'Challa pergunta aos seus novos seguidores o que eles pensam. E é claro, todos começam a aplaudir e repetir sem parar o nome Pantera. Então à noite, Huadli parabeniza T'Challa, mas há algo que não faz sentido para ele, que pergunta por que o Pantera Negra simplesmente não busca os Vingadores para juntos derrotarem os legalistas. Isso realmente seria extremamente fácil, mas esse não é o problema. Se os Vingadores removessem esses legalistas, as gangues continuariam se fracionando de qualquer maneira. Esses caras foram roubados de centenas de mundos diferentes, mas viveram o mesmo trauma.
Coisas horríveis foram feitas a eles e agora, querendo ou não, eles são uma comunidade agora. Um povo que vive na mesma cidade, na mesma casa. Todos devem aprender e viver juntos e trabalhar como uma única lança. No dia seguinte, Wadley e Harnon retornam à Zona 14 Green para confrontar os legalistas após o ensinamento do Pantera Negra, que foi criado para ser o agente supremo da sua nação. O Pantera Negra foi criado para encontrar as fraquezas de seus inimigos, sejam eles nações ou indivíduos. Ele está acostumado a ter todo o recurso de Wakanda para quebrá-los. Só que agora ele não tem nada e parece emocionante. É um grande desafio. Agora, o Pantera Negra tem que unir todas essas gangues para derrubar os tiranos. Fazer o que é certo por um povo que sofreu muito. Se o Pantera simplesmente trouxesse os Vingadores, a vitória seria apenas dos Vingadores. Esta é a primeira de muitas vitórias das gangues, e deve pertencer somente a elas. O Pantera Negra também pensou muito bem nisso. Ele fez um plano. Mas isso o fez começar a questionar se ele foi criado para isso. Mas o reino em que ele nasceu, o lugar que ele deveria defender, o rejeitou. Agora, o Pantera Negra questiona a si mesmo para entender se talvez está criando um novo reino para ele neste lugar. O Pantera Negra, sem nada, começou do zero e uniu todas essas pessoas sob o mesmo poder, os transformando em um só povo. Parece muito com o que o Doutor Destino propôs aos Vingadores. Aqui, até faz parecer contraditório com a ideia que os Vingadores colocaram. Lembrando que as coisas podem ser resolvidas sem luta, sem guerra. O que vocês acharam dessa história? Deixe suas opiniões na aba de comentários. Fiquem ligados também em nosso site, entela.com.br, onde estou trazendo novidades sobre histórias em quadrinhos, filmes e séries. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like e se forem novos aqui, inscrevam-se para receber novos vídeos. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima!